Glória a Deus então. Amém. Que bom, gente. Que bom de poder estar adorando a Deus, exaltando ao Senhor. Tem momentos, né, na adoração que a gente não tem jeito. A gente traz a memória a graça do Senhor, né? A graça que nos alcançou e nos transformou e transformou totalmente a nossa história, a nossa vida. E quando você entende isso, e aí isso é até racional, né? Porque a palavra de Deus fala que nós precisamos adorar a Deus em espírito, mas também com entendimento. Então não é só sentir arrepio. A nossa adoração não é só estou arrepiado, por isso estou adorando. Não mexe só com as nossas emoções. A adoração ela tem a ver também com o racional, com aquilo que você entende o que Deus fez na sua vida, o que Deus é para você, e entendendo esse plano, a forma como Deus é e que Ele fez, você então atribui a Ele louvor e adoração, rende a Ele tributos de louvor, se rende perante Ele e reconhece que Ele é digno realmente de ser adorado por você. Então, amados, a nossa adoração ela tem a ver com aquilo que nós entendemos quem Ele é. Por isso entendemos que Ele é digno de ser adorado. Uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina, inclusive está na Epístola de Pedro, diz o seguinte: é que nós precisamos estar prontos para responder. Quando fala responder, está falando numa linguagem de conhecimento. Responder a qualquer um que perguntar qual é a razão da nossa fé. E hoje, se a gente fizesse essa pergunta, tipo assim, só para você pensar, se alguém chegasse para você e falasse assim, me responda uma coisa: qual é a razão da sua fé? A Bíblia diz que nós precisamos estar prontos para responder esses questionamentos. E quando pergunta qual é a razão, essa pessoa está querendo buscar informação da qual você racionalmente possa fazer entender o porquê você crê nesse Deus maravilhoso. Amém, amados? Então é importante, né, conhecermos o Senhor. É importante buscarmos saber quem Ele é, buscarmos ter conhecimento da Sua palavra. Nós temos falado isso aqui porque é na Sua palavra que nós fundamentamos a nossa fé, é na Sua palavra que nós nos firmamos. Nós temos falado esses dias, né, o fato de estar calçados, né, com o Evangelho que aponta para isso, fala de estar firme, ser constante, né, ser uma pessoa que não se move facilmente da posição que Deus tem te colocado. Nós entendemos que Paulo, ele fala justamente sobre esse contexto, né? Ele fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele diz eu posso todas as coisas, ele está se referindo justamente a isso. Ele está dizendo, eu sei estar abatido, mas também sei ter momentos de alegria. Eu sei viver no tempo de escassez, sei viver também no tempo de fartura. Ele começa a descrever situações adversas da vida. E quando ele começa a descrever as situações boas e ruins, altos e baixos, vamos colocar assim, ele diz, em todas essas coisas eu estou instruído, ou seja, eu tenho conhecimento, estou firme. Em todas elas eu estou instruído. Por quê? Porque ele sabe que em toda e qualquer situação ele podia contar com o Senhor. Aí então vem o verso 13 desse capítulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então esse é o entendimento que nós temos que ter. Queridos, eu quero trazer uma palavra hoje, e essa palavra ela tem assim, né? Ela tem uma mensagem de certa forma forte, muito direta, mas ela também nos mostra a graça de Deus, a paciência de Deus. Ela nos mostra, né, ainda que Deus estabelece juízos, né, a gente sabe disso, mas Deus não estabelece juízos sem antes liberar a graça, para que todos possam escapar pela graça e não receberem sobre si o juízo de Deus. E o que nós vamos falar hoje
fala sobre a história do dilúvio. Quem já ouviu falar aqui no dilúvio? Amém. Amém? Dilúvio foi uma sentença de Deus. Naquela época, para aquele povo da era, daquele tempo em que Deus, ele ficou indignado pela situação do povo e a forma como o povo está vivendo, e Deus declara algumas coisas, e por ele declarar algumas coisas, ele decreta uma sentença. E quando ele decreta essa sentença, que haveria de vir exterminar toda a humanidade, os animais, inclusive, também, mas Deus encontra no meio daquela geração, de um povo tão corrompido, de um povo que vivia totalmente fora do contexto da vontade de Deus, ele encontra um homem chamado Noé. E a Bíblia fala que Noé alcançou graça aos olhos de Deus. E aí então Deus chama Noé e fala assim: olha, eu ia exterminar todo mundo. Nós vamos ler aqui, passar para vocês essa forma como a palavra de Deus nos ensina. Porém, Noé, eu quero não só exterminar, mas eu quero dar a eles uma chance. A sentença virá, mas eu não quero que eles não tenham uma opção. Eu não quero que eles não tenham escolha. Eu quero, ainda que eu estou determinando uma sentença sobre os moradores da terra, Noé, eu quero dar a eles uma oportunidade deles se salvarem dessa sentença que eu determinei sobre a terra. E aí nós conhecemos a história, e Deus então chama Noé e dá a Noé a direção. Qual seria o escape para aquela geração? Porque Deus iria mandar um dilúvio e exterminar os habitantes da terra à base de água. Só que Deus fala assim: Noé, faça uma arca. Faça uma arca. E aí, queridos, a gente vê a graça de Deus, como Deus trata conosco, como Deus nos proporciona uma saída, como Deus nos proporciona uma porta de escape, como Deus, desde então, sempre levou o homem uma mensagem para que ele pudesse recebê-la, crer nessa mensagem e não ser sentenciado, não passar por ela, não passar por aquela situação que Deus havia estabelecido. E aí a gente entende justamente como Deus tem sempre uma saída para nós, mas necessário se faz crer e receber essa saída que Deus nos dá. E o tema da nossa mensagem hoje fala: como nos dias de Noé, a arca está de pé. Esse é o tema da nossa mensagem. Como nos dias de Noé, a arca está de pé. O texto que nós queremos ler, queridos, fala de Mateus capítulo 24, verso 36 e 39. Diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está falando aqui, querido? Ele está falando do final dos tempos. E alguém queria saber, Senhor, como é que vai ser isso? Explica aí. E ele começou a falar, ele começa a falar sobre o tempo da tribulação, ele começa a falar do tempo da grande tribulação que ele devia, ele coloca ali esses ensinamentos, não é para agora aqui, mas ele começa a falar que essas coisas deveriam de acontecer, sinais deveriam de acontecer. E quando chega um momento em que as pessoas queriam saber qual é o momento em que tu haves de vir, ele está falando que essas coisas deveriam acontecer, iriam acontecer, estão acontecendo. Ele está dizendo: eu quero lembrar a vocês que isso vai acontecer conforme aconteceu no tempo de Noé. Em Lucas, no capítulo 17, não é o caso aqui, eu não separei, mas ele também fala sobre isso, e ele fala um pouquinho a mais. Ele fala assim: assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló.
porque foram cidades sentenciadas. Nos dias de Noé, só Noé e família salvou. No tempo de Ló, 4 cidades foram exterminadas. Naquele tempo, por um determinado juízo de Deus. Não só Sodoma e Gomorra, mas havia umas 4 cidades, umas 2 cidades, e uma foi poupada naquela época, porque Ló se refugiou nela, que era a cidade de Zoar. E o que acontece aqui, queridos? Dentro disso aqui, Jesus está falando assim como foi naquele dia. E o que é assim como foi naquele dia? Aí então a gente vai estudar o que aconteceu naquele dia. Assim como foi naquele dia, vai ser no dia da vinda do Senhor Jesus. Quantos estão esperando a volta de Jesus aqui? Dê glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, como foi naquele dia? Aí ele diz assim: o que estava acontecendo? Estava acontecendo que as pessoas estavam vivendo de formas dissolutas, estavam nem aí para Deus, completamente o contrário daquilo que Deus queria para a vida delas, e elas não estavam se importando, e a coisa ficou tão estranha, vamos dizer assim, pesou tanto diante dos olhos de Deus, que Deus falou assim: eu não aguento mais, eu vou exterminar esse povo, eu vou acabar com ele. A Bíblia diz que Deus estabeleceu um tempo. Nós vamos falar isso aqui um pouco mais na frente. Estabeleceu um tempo, por conta da forma como o povo estava vivendo. Queridos, será que nós estamos vivendo dias semelhantes aos dias de Noé? Será como nos dias de Noé? Para pensar comigo. Os Teres estão aí. Sabe quem são os Teres? Humanoides estão aí, fabricando robôs gigantes, agora grandes adultos, coisas assim, amados. Nós estamos vivendo dias dos transespécies. As pessoas estão se fantasiando, se colocando até prótese em si, para viver no meio da mata, no meio do pasto, com os animais, porque estão se dizendo ser um deles. As pessoas, queridos, estão vivendo dias de insanidade. A maior insanidade que nós estamos vendo nesses dias agora é a questão dos bebês reborn. Uma insanidade total. Mulheres levando os seus bebês reborn para pronto-socorro, querendo atendimento, porque estão dizendo que eles estão com febre. É risada, é loucura. A gente ri porque acha que é loucura mesmo, insanidade. Teve um diretor de um hospital que falou assim: se bater aqui, eu vou mandar o pai ou a mãe, que é que trouxeram o bebê reborn, direto para um sanatório. Vou chamar a polícia e mandar prendê-lo, porque eles estão zombando da gente. Mas eu vi, queridos, uma reportagem de um dentista fazendo uma revisão nos dentes do bebê reborn. São dias loucos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo esse tempo, amados. A ideologia de gênero parece assustadora, né? Bebê reborn, ideologia de gênero. A ideologia de gênero está, entendo o que eu estou dizendo, avançando tanto esse conceito, que agora, fevereiro, março, não sei, foi aprovado que o ser humano aos 18 anos de idade, tem que alcançar a maioridade, está aprovado agora por lei. Aos 18 anos de idade, ele pode ir sim no cartório e mudar a sua ideologia de gênero, porque ele não se sente binário, ele não se sente nem mulher nem homem. Então ele pode ir lá e documentar isso na sua certidão, mas a decisão tem que ser dele, então tem que esperar chegar aos 18 anos. Mas isso foi aprovado, e por aí vai. Tem que entrar por esse caminho. Queridos, são dias terríveis que nós estamos vivendo. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, eu fico pensando, Deus olhando para essa geração, olhando para esse povo, sabe? Desse lance do bebê reborn, se você olhar aqui na internet, as coisas mais absurdas. E não é história de carochinha, não, é verdade. Eles estão vivendo isso. Estão brigando por pensão alimentícia para o bebê reborn. Pensão alimentícia. Processo da justiça. Aí tu para, tu olha e fala: o que está acontecendo? O que houve com esse mundo? O que houve com as pessoas?
praticaram tal coisa. Estava vendo um camarada que criou algumas próteses, porque ele se sentiu uma cabra, e ficou, foi para o pasto, no meio das cabras com as próteses, para ele poder subir aquelas montanhas lá, né? Comendo capim. E ele comendo capim. Tem gente em igreja evangélica levando igreja de lá para se aposentar. E eu acho que posso apresentar. Mas é possível. Entende, queridos? Que loucura, que insanidade estamos vivendo nos dias de hoje. E aí eu fico pensando, o que aconteceu no tempo de Noé? Deus chegou um momento que chegou ao absurdo dos absurdos, que Deus falou assim: chega! Acabou! Não dá mais para eu tolerar. E aí diz a palavra que o Senhor falou assim: não mais contenderei eu, meu espírito, com essas pessoas. Então de agora por diante, esse pessoal está sentenciado. Eu vou lançar juízo sobre eles e serão exterminados. E Deus determina justamente a exterminação das pessoas. Deus não criou, queridos. Isso que nós estamos vendo nos nossos dias. A Bíblia diz, primeiro, lá em Gênesis capítulo 1, 27, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Agora ele olha para aquele que foi criado à sua imagem e semelhança, fazendo essas aberrações. A Bíblia diz que a tristeza do coração de Deus foi tão profunda, pela forma como as pessoas agiram com relação a Ele, foi aonde Ele estabeleceu, sentenciou o extermínio daquela humanidade. Mas aí Ele levantou um homem chamado Noé, porque Noé achou graça diante de Deus, e Deus então faz uma aliança com ele, e fala assim: tu vai fazer uma arca. E nós conhecemos a história. E aí o que eu aprendo, queridos? Então aqui deixa eu acelerar, que ele começa a falar, porque ele passa muito rápido, não sei porquê. Mas vamos lá, o primeiro ponto, dentro desse tema: o mundo está doente, mas Deus já tem um plano. O mundo está doente, mas tem solução? Tem. O versículo mais conhecido do nosso meio é João 3,16. O que diz João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem, não que pereça, não sejam condenados, mas tenham a vida eterna. Deus tem um plano de salvar essa humanidade, para salvar aqueles que querem. Claro, tem que querer. E aí a gente vê, queridos, em Gênesis, no capítulo 6, verso 11, diz assim: a terra estava o quê? Corrompida diante de Deus, encheu-se a terra de violência. Esse é o estado que estava vivendo aquelas pessoas da era diluviana. E aí a gente entende que, por mais que Deus estabeleceu uma sentença, nós também encontramos algo muito tremendo em Deus. Deus não sentencia ninguém sem antes dar uma oportunidade e arrependimento dele sair do quadro em que ele se encontra, para que ele possa ser salvo da ira de Deus. E aí em Gênesis, no capítulo 6, verso 3, diz isso aqui, ó: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre. Significa o quê? Acabou, chega. É que nem isso aqui, ó. Vou fazer um negócio aqui, ver se vai dar certo. Esse aqui que chegou, esse copo está cheio? Até aqui Deus estava com paciência. Aí o homem vai aprontando, 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 aprontando. Aí Deus falou assim: agora chega, não dá mais. Deus foi sendo paciente, 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 até chegar o momento que Deus falou assim: acabou. Aí ele fala assim: César, bebe um golinho para me tornar. Eu disse aqui: não vou contender para sempre. Acabou, esgotou. Porque ele também, cadê? Onde nós estamos? Porque ele também é carne, porém os seus dias serão o quê? 120 anos. Olha a graça de Deus.
Deus falou assim: vou acabar com essa raça. Está todo mundo cheio. Mas aí, Felipe, Deus fala assim: mas ainda vou dar 120 anos para que eles pensem. Está entendendo, Renato? 120 anos. E mandou Noé pregar para eles. E Noé foi pregar para eles. Durante 120 anos, Noé pregou para essa geração que Deus iria exterminar. 120 anos. Enquanto ele construía a arca. Há quem diga que ele levou em torno de uns 40 anos ou mais um pouco. Alguns aumentam um pouquinho mais, mas isso aí não temos uma informação correta. Mas o tempo da promessa de Deus de enviar o dilúvio e mandar Noé fazer a arca levaram 120 anos. Noé tinha 480 anos, queridos. E quando ele entra na arca, ele está com 600 exatos anos. 120. Pregando e falando para aquele povo: vai vir um dilúvio. Deus vai terminar tudo. Os históricos mostram que eles não deram crédito. Eu acho que Noé não era tão bom pregador. Se fosse no dia de hoje, né? Tantos pregadores aí, eloquentes, né? Nada, querido, é o coração do povo que é tudo mesmo. 120 anos. Pensa você tentando convencer alguém de que Deus estabeleceu um juízo sobre a terra, vou falar isso mais na frente, e a pessoa não está nem aí para o que você fala. Imagina a frustração. Porém, entretanto, Noé conseguiu, pelo menos, né, salvando aqui, né, algumas exceções, vamos dizer assim. Eu entendo que é uma parte difícil, e que Noé conseguiu, foi justamente a sua família. 8 pessoas. Aí eu pergunto a você: mas como assim, pastor? É só você refletir como é que funciona você falando de Jesus dentro da sua família. Mas ele conseguiu levar a sua família. Ele conseguiu levar os seus 3 filhos, as suas 3 noras, sua esposa, e ele entrava na arca. A arca, querido, a arca ela foi criada para compor tanto os animais quanto o povo daquela época, para quem quisesse. Pedro, aí eu falo da paciência de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, diz assim: vai lendo aí. Aos quais em outros tempos, aqui está falando de uma outra situação, foram rebeldes, está falando desse povo, foram rebeldes, não aceitaram, tá bom? Essa mensagem de Deus durante os 120 anos que Noé pregou. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela arca. Ele está fazendo alusão a essa situação do dilúvio. Deus foi longânimo, Deus foi paciente. Noé pregava e foi anos construindo. Levaram 120 anos para que isso completasse. E Deus, com paciência, esperando eles se converterem. Quando chegou no dia, nada aconteceu. 2 de Pedro, queridos, diz assim, quero ler com vocês, capítulo 3, versos 9 e 10. Olha o que está dizendo aqui. Ouça bem essa palavra aqui, amados. O Senhor não retarda a sua promessa. E Ele estabeleceu, Ele vai cumprir. Ainda que alguns a tenham por... Nós estamos falando que Jesus está voltando. Ele vai voltando agora nada. Vai demorar. Nós estamos vendo o dia que as pessoas não estão acreditando que Jesus pode voltar agora. Pau! Jesus chegou. Parece que a gente não está vivendo isso, sabe? Não. Vai demorar muito. É isso que Pedro está falando. Muitos têm que tardia. Mas é longânimo. Olha o que está escrito, queridos. Entenda isso como Deus é paciente demais. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, o que vai acontecer? Os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se
queimarão. Isso vai acontecer, querido, quer queira você acredite ou não. E o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos construindo a arca. A igreja é a arca. A salvação está no contexto de estar no corpo de Cristo. A salvação daquilo que Deus já estabeleceu e sentenciou que vai vir sobre a humanidade, sobre a raça humana, ninguém vai mudar isso. Não tem ninguém que possa dizer isso não vai acontecer. Vai, é uma questão de tempo, é uma questão, entre aspas, de 120 anos, é uma questão de um tempo que Deus determinou. Falei, entendeu? 120 aqui, entre aspas, né? E nós não sabemos o dia nem a hora, mas vai vir, vai acontecer. A humanidade vai ser extinta, essa terra vai ser queimada. O primeiro, a gente entende que foi com água. A água veio e destruiu a todos. O segundo, a palavra diz que será com fogo. Os elementos ardendo se deixarão, serão queimados vivos. Esse assunto é longo, não dá para falar aqui hoje para você. Mas tem uma sentença que virá, queridos. E nós estamos construindo a arca dizendo, sai desse mundo perverso. Venha para a arca. Venha para a arca. Lá fora parece estar cheiroso. Na arca cheira a cocô de animal, né? A arca está fedendo. Os animais estão lá, fazem suas necessidades lá dentro. Foram 40 dias e 40 noites de chuva. Depois mais 150 dias até que a água baixasse. Pense esses animais lá dentro. Mas a salvação estava dentro da arca e não fora dela. Entende, amado? Lá fora era morte, dentro da arca era vida. Às vezes não é tão confortável aquela arca viver com aqueles animais. Mas era ali que estava a graça. Ali que estava a salvação diante de uma sentença que estava acontecendo lá fora da arca. Então, nós estamos falando, vem para a arca. Vem para a arca. É nela que é a vida. É ali que as pessoas vão ser refugiadas e libertas da sentença que há de vir sobre a humanidade. E aí, amados, a gente entende que mesmo com isso que nós estamos vivendo aí fora, Deus assim ainda é paciente. Por que paciente? Porque Ele está preservando a igreja em vida para anunciar para essas pessoas. E pode haver mudanças se eles se arrependerem. Eles podem se converter. Não importa se ele hoje, quem ele pensa que ele é, se ele tiver um encontro com Deus, a vida dessas pessoas pode ser mudada, se transformada. A igreja é essa mensagem. A igreja é o Noé de hoje. A igreja é o Noé que está pregando, que está falando, olha, salvai-nos dessa geração corrompida, perversa, porque o mundo se encontra debaixo de uma ação maligna, e por isso nós estamos vendo tudo isso. E não tem conserto para o mundo, queridos. A Bíblia diz que não tem conserto. O mundo já foi sentenciado. A igreja não está aqui para consertar o mundo. A igreja aqui está para salvar as pessoas da sentença que virá sobre o mundo. Nós não estamos aqui para dizer que vai mudar tudo, o mundo é melhor. Não vai. Não vai. Mas temos uma mensagem de esperança e de salvação de graça. E qual é? Vem para a arca. Vem para a arca. Entra na arca. Segundo ponto. Enquanto o mundo se distrai, a igreja constrói, ou seja, está fazendo a arca. Gênesis no capítulo 6, verso 38 diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento, até o dia em que Noé. O que significa isso, queridos? Viver uma vida dissoluta sem compromisso com Deus. Vamos comer, vamos beber, né? Quando a gente está na casa de alguém, né, visitando alguém lá, aí a pessoa bota o almoço, bota um cafezinho, e quando tu quer ir embora, tu fala assim, já comi, já bebi, o que tu está fazendo aqui? Né? Mas é assim que as pessoas vivem, no mundo dos prazeres. Quando a Bíblia diz, olha só, quando a Bíblia diz assim, casavam e se davam em casamento, está se referindo, queridos, à banalidade que o relacionamento conjugal naquela época já vivia. E o mais interessante é que quando a Bíblia fala com relação a Sodoma e Gomorra, a Zoim, que eu acho que é o nome da outra cidade, uma outra lá que fugiu o nome agora, quando Deus estabelece e vai sentenciar aquela cidade 350 anos depois do dilúvio, vou exterminar todo mundo, Abraão intercede, Senhor, se tiver 50,
vai baixando, não, se tiver 10. Não, se tiver 10, por amor dos 10, eu não destruo a cidade. Não tinha, eu só tinha Ló, sobrinho dele. E Ló, o enviado lá, os anjos resgatou Ló de lá e só saiu daquela cidade. Ló e suas filhas, nem a mulher dele saiu, porque olhou para trás. E o que isso quer dizer? Quer dizer que lá na cidade de Ló, queridos, o pecado tomou a cidade, era o pecado na área sexual. Os 2 anjos que foram na casa de Ló para avisar para ele sair de lá, os homens daquela cidade bateram na porta de Ló e falaram assim: nos entrega esses homens, porque nós queremos relacionar com eles sexualmente, nós queremos transar com esses 2 homens que estão aí. E Ló falou: não, vocês não vão fazer isso. E eles queriam pegar os homens que eram anjos. E aí, quando você vê Jesus falando sobre que também vai acontecer o dia da vinda dele, como aconteceu no tempo de Ló, ele está falando, aí ele não relaciona casal que dava sem casamento. Só você ler o capítulo 17 vai encontrar essa expressão. Por quê? Porque ele já não menciona isso. Porque lá, querido, casar e dar sem casamento não existia mais. Eles só queriam viver na promiscuidade. Tudo quanto era tipo de relacionamento é que eles queriam viver. Então ele nem menciona isso, mas no tempo de Noé, eles não estavam nem aí mais também para essa questão conjugal, que aponta para a família, para os valores que Deus estabelece. As pessoas não estão nem aí para esses valores mais. É sério isso, né? É sério. E Deus falou assim: chega, não dá mais. Marcos, no capítulo 15, eu li todo o verso e até o dia que Noé entra na. Marcos 16, 15, 16, assim disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deus dá oportunidade, dá. Deus está mandando pregar, tá? Mandou não é pregar, mandou, está mandando a igreja pregar, tá, nós estamos pregando. Mas a questão de crer ou não crer está naqueles que estão ouvindo a palavra. É o que ele está dizendo. Ele falou: vai e prega. Quem crê e for batizado, eu ia falar de batismo, domingo que vem temos batismo. Para aquele que ainda não se batizou nas águas, olha aí, domingo que vem, lá no Bandeirante, às 10 horas da manhã, no primeiro culto da manhã, teremos o nosso batismo, o nosso culto das águas, tá? Entra no aplicativo e faz sua inscrição. Não paga nada para isso, tá bom, queridos? E o que nós entendemos aqui? Que nós estamos que nem Noé, pregando. Quanto tempo vamos pregar ainda? Não sei. Há alguns burburinhos aí, por exemplo, de 2027 agora, Jesus está voltando. Vocês já tentaram várias vezes e deram errado. Mas não está nem aí, a gente não sabe o dia e a hora. O que compete a nós? Pregar. Nós somos os Noés de hoje, pregando e anunciando: vem para a arca, vem para a arca, vem para a arca. Porque aí fora a condenação já foi estabelecida. Mas na arca, a salvação, a livramento, a graça, a esperança. Amém, amém, queridos? Amém. Então não é uma questão de, sabe? E a gente precisa ser mais afoito nesse contexto. A gente sabe que realmente o mundo está condenado. Nós cristãos precisamos ser mais afoito, levar isso mais a sério com relação a pregar o evangelho para as pessoas. Por quê? Porque nós sabemos do iminente perigo que eles estão correndo. A nós compete anunciar o perigo, eles competem crer. Inclusive, houve uma... Disse agora qual foi o país. Em 2004, houve um tsunami. Onde foi isso? Hein? Na Indonésia? Acho que foi isso mesmo, na Indonésia. Houve um tsunami em 2004. Não sei se vocês viram, acompanharam, já viram alguma coisa a respeito disso. Mas tinha uma menina naquela praia de 10 anos. E a menina, vendo a forma como o mar se movimentou, ela lembrou de uma aula que ela tinha tido naquela semana. O nome dela eu acho que é Tilly Smith, se não me engano. Ela lembrou de uma aula, e quando ela lembrou da aula que o professor deu sobre a possibilidade de sinais do mar para dar tsunami, ela vendo aquilo que aconteceu com o mar, ela começou a gritar: vai dar um tsunami, uma menina de 10 anos. Quem deu crédito? Nem todo mundo deu. Mas pelo menos umas 100 pessoas deram crédito. Pelo menos umas 100 pessoas deram crédito e conseguiram sair correndo. E quando veio, quando o mar recuou e quando voltou com tudo, quem não deu ouvido? Era uma menina de 10 anos.
tinha tido uma aula sobre tsunami naquela semana, avisou do perigo, e ele veio, aconteceu, e aquelas pessoas foram ceifadas, foram mortas, porque não deram crédito a um grito de alerta daquela menina. Queridos, a igreja está dando esse grito de alerta: salvai-vos. Deus estabeleceu uma sentença: salvem-se, vai vir. Como eu posso me salvar? Entra na arca. A igreja, ou seja, a arca, a gente fala que ela é um tipo de arrebatamento. O que é um tipo? É aquilo que traz, no seu entendimento, naquilo que passou, naquilo que aconteceu, ela reflete algo que vai acontecer lá na frente. Tipo daquilo que vai ser real. A gente chama de tipo e antítipo. O tipo é aquilo que representa. O antítipo é o real, é o que aconteceu. E a arca, ela representa o tipo de arrebatamento. Por quê? Porque ela foi tirada, foi suspensa, elevada para cima, enquanto embaixo a destruição iria acontecer. A igreja também. A igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser arrebatada. Ela vai ser tirada da terra, enquanto a terra se arrasta. O que não vai dar? Essa palestra tem que ser 2 etapas. Bom, vamos avançar aqui. Terceiro ponto: a porta ainda está aberta. O que eu quero dizer que a porta ainda está aberta? A arca ainda não foi terminada, porque no dia que a arca for concluída, só vão restar 7 dias para que os animais entrem, Noé e sua família. Depois o dilúvio vai acontecer. Diz em Gênesis, no capítulo 7, verso 4: porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Gênesis 7,16. E o Senhor fechou a porta. O que nós aprendemos aqui, querido? Nós aprendemos aqui o que está escrito no 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, que diz assim, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação, no tempo que ainda permitem serem salvos. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O que ele está dizendo? Vai haver um dia, um tempo que não vai ter mais graça. A porta da graça vai ser fechada. Aqui diz a palavra de Deus que o Senhor fechou e betumou por fora, ou seja, ninguém que estava lá dentro podia sair, e quem estava aqui fora não podia entrar mais. A Bíblia diz que haverá esse tempo em que a porta da graça se fechará. Esse é o tempo aceitável. Esse é o tempo de nós estarmos pregando, estarmos falando para as pessoas: aceitem Jesus, se convertam, reconheçam Ele como teu suficiente Salvador. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Porque vai haver um dia que nós vamos ser tirados da terra. E quem vai pregar aqui? Não terá mais quem vai pregar. A porta da graça será fechada. Esse é o tempo. Por isso, queridos, falem de Jesus, preguem, não se importa. Seja que nem essa menina que eu mencionei aqui, Smith, Tilly Smith, eu acho que é esse. Tu viu o perigo? Fala. Quem der ouvidos e crê, amém, ela conseguiu salvar essas pessoas. E não der paciência, a gente não pode fazer nada. Aí nós somos os atalaias dos dias atuais. Quarto, para a gente encerrar. Depois da tempestade, um novo começo. O que nós aprendemos como um novo começo? Gênesis capítulo 8, verso 1. Então Deus se lembrou de Noé. Noé estava lá no meio daquele dilúvio lá, na arca, tudo aquilo. E agora? E agora? Noé falou assim, aí Deus lembrou, significa assim, Deus, não é que se lembrou que tinha esquecido. Deus falou assim, agora está na hora de eu mostrar para Noé o que eu tinha planejado para ele, o que eu tinha preparado. Não era só um livramento de um dilúvio. Deus tinha planos futuros para a família de Noé e para aquela geração que seria reiniciada através dessa família. Vamos aprender aqui uma coisa muito legal. O
que é que nós entendemos? O que nós entendemos, né, com relação a esse contexto? Depois da tempestade, Deus tem um novo começo para nós. Nós aprendemos que a arca não era o fim. Nós aprendemos, por mais que a gente viva aqui como igreja, a igreja por si só aqui, cumprindo sua missão, como Noé que anunciava, não é só isso que Deus tem para nós. Isso aqui é um período, a Bíblia fala que nós somos peregrinos. Somos peregrinos nessa terra. Haverá um tempo que nós não estaremos mais aqui. Então, é o tempo em que a arca vai ser fora fechada e acabou o tempo da graça. E aí a gente vê justamente em 1 Tessalonicenses, queridos, olha só que coisa linda. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Vai colocando para a gente aí ler. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. O Senhor Jesus vai vir para fechar essa porta da graça, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram, eles que partiram, que já estão mortos, em Cristo, ressuscitarão primeiro. Aqueles que já partiram em Cristo, aguardando essa vinda, aguardando o dia que Ele vai vir, porque Ele vai vir para fechar a porta da graça. Aqueles que partiram nessa esperança, eles estão vivos diante de Deus. Não dá também para a gente entrar nesse contexto agora. Essas pessoas, Ele trará consigo ressurreto, já num corpo glorificado, para tomar posse de toda a eternidade, justamente com aqueles que estiverem vivos. Aí o verso 17 diz assim: depois nós, quem pode falar assim, eu estou nessa, pastor? Depois nós, que ficarmos vivos para esse dia, o dia que Ele vai vir para fechar a porta, em vez de uma ela, que a porta da graça vai fechar, ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quem são eles? Aqueles que Ele trouxe ressurreto nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ele tem um plano, querido. Essa vida aqui não é tudo que Ele planejou para você. Acredite nisso. Por mais que vivemos a bondade de Deus, a graça de Deus, por mais que Deus é tão generoso, é tão tremendo, nos abençoa tanto. Lembrei da minha esposa, que ela que diz isso para os netos. Cadê meu netinho que a vovó ama tanto. Entende? Por mais que nos ame tanto. Querido, não dá para se comparar o que Ele tem reservado para nós, além das bênçãos que Ele derrama sobre nós aqui. 1 João 3 diz assim: vede com grande amor. Está falando daquilo que Deus tem planejado para nós lá na frente. O dilúvio vai vir, vai ser extinguido, e nós temos um outro plano em Deus para vivermos pela sua graça. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Deu glória a Deus bem alto. Glória a Deus! Não foi convicto não. Quantos filhos de Deus temos aqui? Deu glória a Deus bem alto. Glória a Deus! Amém. Ouviu aí, Senhor? Por isso o mundo não nos conhece. Não temos nada a ver com o mundo. Nós somos filhos de Deus. Porque não conhece também a Ele. Amados, eu acho essa expressão linda. Amados, agora somos filhos de Deus. Legal, lindo, maravilhoso. E ainda não é manifesto que havemos de ser. Ainda há um plano superior ao que somos já hoje. Hoje nós já somos filhos de Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Que somos porque aceitamos Jesus, e todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1,12 está lá. Mas existe um plano ainda maior que esse, de sermos filhos de Deus na terra. Deus quer que sejamos filhos na casa do Pai. Aqui nós estamos em missão, mas haverá um tempo que Ele vai nos recolher. Mas diz assim: mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Jesus. O que Ele está dizendo, na qualidade de filho como Jesus é, assim seremos. Porque assim como é, o veremos. E aí vem uma palavrinha assim, bem tipo assim, de pegar uma chave de fenda e apertar um parafusinho na gente.
né? É uma dica um pouquinho parafuso. Se é que você tem, quanto tem essa esperança aqui, querido? Você tem essa esperança? E a pessoa ficou meio. Quem tem esperança de morar com Jesus no céu aqui? Amém. Na dúvida aí. Gente, eu não posso fazer nada. Se vocês quiserem ficar por aí, estou indo. Se quem me descontar, estou lá com ele. Olha o que diz o verso 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele. O que significa isso? Se eu tenho essa esperança, eu quero já em vida ser semelhante a ele. Amém. Quero ver de forma que ele seja refletido através da minha vida, através dos meus atos, da minha ação. Porque se eu vou ser semelhante a ele lá, aqui eu já preciso também me parecer com ele. Por isso que a palavra de Deus fala que se nós somos filhos de Deus, andai como filhos de Deus. Está falando do tempo em que vivemos aqui. Então, amados, a nossa igreja, nós entendemos isso de uma forma muito clara. E a igreja, como assim nós entendemos, é justamente um lugar, sabe, de acolher essas pessoas feridas, cansadas, que estão vivendo totalmente perturbadas. A igreja é um lugar, aqui é a arca. Aqui é a arca. Enfim, não dá para entrar nesse mérito assim, né? Mas o corpo de Cristo é a igreja. Não dá para um membro ficar fora do corpo, ele vai necrosar. O corpo vive, queridos, até sem dedinho, sem uma perna. Mas o dedo e a perna não vivem sem o corpo. Precisamos fazer parte do corpo. E a igreja é justamente esse local que cura as pessoas, que sara as pessoas, que liberta as pessoas. Por quê? Porque é a mensagem de Deus que nós pregamos, não é a minha mensagem. Não sou eu, não somos nós. É Deus quem faz, que nos enviou, que nos colocou, né? Vamos colocar assim, diante do mundo, para pregar e falar para eles que Jesus salva, liberta, cura, transforma. Amém. Nós somos apenas mensageiros. Na verdade, é Ele quem faz todas as coisas. E aí então, amado, nós entendemos que nós não podemos parar de anunciar a palavra de Deus. Por que não podemos parar? Sabe por quê? Nós não podemos parar? Alto. Porque a porta da arca ainda não foi fechada. A Bíblia diz, quando Deus falou assim, olha, entra na arca, coloca todos os bichos, porque daqui a 7 dias eu largo. Além do período que Noé ficou pregando, Deus ainda deu, como é que dá o nome que a gente dá? Prorrogação. Ainda prorrogou, falou, mais 7 dias. Enquanto eles vão ver você com os bichos vão sair dessa mata de qualquer lugar, eles vão ver entrando na arca, ainda vão ter 7 dias para eles poderem entrar na arca com você. Mas nem assim eles entraram. O 7 fala da perfeição. É o número de Deus. Como Deus é perfeito, Deus não é injusto. Deus liberou a sua graça de toda forma possível. Amados, sem demagogia, eu lembrei de um amigo meu, sem demagogia, não tem outra mensagem que a nossa igreja que a gente possa pregar. Não tem outra. Nós não pregamos atalhos, caminhos diferentes. Nós entendemos que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele disse isso: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Está lá em João 14,6, amados. A igreja está aqui para dizer que é Jesus a arca, é Jesus que salva, Ele é a porta pela qual nós devemos passar, e quem por ela passar vai encontrar salvação, graça, vai encontrar pastagens, vai encontrar o alimento, vai encontrar o que é necessário. É Ele. E nós estamos aqui para dizer isso. Até quando? Não sei. Um dia. Mas vai haver um tempo em que o Senhor há de vir e fechar essa porta fora da graça. E aí ninguém vai poder mais entrar. E a destruição virá sobre os moradores da terra. Assim como veio o dilúvio. Assim como veio Saraiva de fogo sobre a cidade de Sodoma, como as outras duas que fugiu o nome. E destruiu todos os moradores daquela cidade. Somente Ló e seus filhos escaparam. Por quê? Porque às vezes as pessoas não estão dando ouvidos à mensagem
que o Senhor mandou entregar. Jonas foi pregar na cidade de Nínive. Ele não queria. Aí Deus falou, vai. Enfim, a história é um pouco longa. Ele foi. Quando o pessoal ouviu, ainda há 40 dias, e Nínive será totalmente destruída, se vocês não se arrependerem. O rei, quando ouviu aquilo, falou, como é que é o negócio? Nínive era a capital da Síria. Jonas queria que aquele povo morresse. Eram inimigos dos judeus. Mataram tantos judeus. Como é que é? Nínive vai ser destruída 40 dias, assim diz o Senhor. O rei proclamou jejum, deu ouvidos, se arrependeram, e Deus poupou aquela geração. 120 mil, parece que é 120 anos daqui, né? Foram poupados. E aí Jonas ficou chateado. Eu sabia que era um Deus de graça, um Deus que perdoa, um Deus de maravilha, um Deus que quando alguém se arrepende, tu não despreza, um coração quebrantado. Eu sabia, por isso eu não queria pregar para eles, porque se eles se arrependessem, tu iria perdoá-los conforme tu fizeres. E Jonas queria que eles morressem, que eram inimigos número 1. Sabe, amados, esse é o nosso Deus. Manda pregar, vamos pregar. Se houver arrependimento, a graça, a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda não se fechou. A porta da graça continua aberta. Cadê os nossos queridos músicos? A porta da graça ainda não se fechou, amados. E essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. A igreja. É a igreja que Deus instituiu na terra para anunciar e falar do juízo. Nós não podemos falar só nós temos que falar também do juízo de Deus que virá. A palavra diz claramente: haverá um juízo. Os anjos estão esperando a ordem para começar a tocar as trombetas e liberar o juízo de Deus sobre a face da terra. Mas para que eles recebam essa ordem, antes das trombetas desses anjos que vão liberar juízo, existe uma outra trombeta, que é a trombeta anunciando a volta do Senhor Jesus, para nos tirar, nos arrebatar. Arrebatamento significa sacar de forma rápida, porque o juízo virá. Queridos, eu não sei. Amém? Não sei vocês. Mas eu entendi isso. E abracei. Quando eu entendi a graça de Deus, eu falei, meu Senhor, eu quero para a minha vida. Eu quero entrar nessa arca. Contextualizando a mensagem de hoje. Eu quero ficar nesse como Pedro. Quando Pedro pregou, ali depois, logo no dia do Pentecostes, chegaram aquela multidão para ele. Falou, o que temos nós que fazer para alcançar? Aí Pedro fala para eles: arrependei-vos dos vossos pecados e aceitem Jesus como Senhor de vosso Salvador. E a Bíblia diz que cerca de mais de 3 mil se converteram naquele dia. Não tem outro caminho, queridos. Eu queria até poder facilitar, dizer para vocês: ó, se vocês não quiserem ir pelo caminho que se chama Jesus, tem esse outro aqui. Nem vou citar os outros que as pessoas não falam por aí. Não existe. Não existe. E a graça de Deus e a paciência de Deus ainda tá. Mas diz a Bíblia, vai chegar um tempo que o Senhor vai falar assim: chega, não vou mais compreender o meu espírito com isso. Então, amados, essa é a palavra para você nessa noite. Nós vamos estar cantando uma canção. Eu queria convidar você a colocar de pé. Vamos estar cantando uma canção. Eu queria que, enquanto nós cantamos essa canção, assim, dentro de um raciocínio lógico, dentro do que você ouviu, tipo assim, eu estou dentro dessa arte. Será que eu aceitei essa mensagem da graça de Deus?
eu entrei para essa arca, já aceitei Jesus, eu já me batizei nas águas como testemunho de que realmente eu creio que Jesus é o meu Senhor. Eu estou dentro daquilo que a palavra de Deus tem me orientado, eu estou vivendo isso, ou eu ainda estou fora dessa arca, eu ainda estou querendo resolver os meus problemas, eu ainda estou questionando muitas coisas, eu ainda estou em dúvida de muitas coisas, por isso eu ainda não aceitei essa graça. A palavra simples é essa: Jesus está te chamando, vinde a mim, todos vós que vos achardes cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Porque Ele é humilde, Ele é simples. E sobre vós o meu fardo, porque Ele é leve. Jesus está dizendo: troca o fardo do mundo, troca o jugo do mundo e receba o que eu tenho para vocês. Mas para isso, vem para a arca. Enquanto vamos cantar, reflita sobre isso. Depois no final quero orar por vocês. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Quero dar disso, Senhor. Todo fôlego que tenho, aleluia, eu cantarei a bondade que te dei. Te adorei, tua graça nunca falha. Olha a graça de Deus aí, ó. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Suas mãos e cante só Ele, és fiel em todo tempo. Tu és fiel, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom, Senhor. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Queridos, bem direto. Se você ainda não tomou essa decisão de entrar na arca, ou seja, se você ainda tem receio, essa é a palavra. Esse é o tempo da graça. Esse é o tempo aceitável. Esse é o tempo das decisões serem tomadas, porque a porta ainda não foi fechada. Se você quer tomar essa decisão hoje, eu quero, pastor, aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero entrar nessa arca e estar com aqueles que serão salvos do juízo que vai vir, que já está decretado sobre toda a humanidade da terra. Se você nunca tomou essa decisão, eu quero que você faça isso agora. Eu quero que você saia do seu lugar e aqui na frente, sem medo de ser feliz. Pastor, eu nunca tomei essa decisão, nunca manifestei de uma forma muito clara que eu quero Jesus na minha vida. Eu quero fazer isso hoje. Então, se você quer, nós vamos cantar mais uma vez esse trecho dessa canção. Você sai do seu lugar, a decisão é sua. Noé pregou 120 anos, só 8, com ele e a esposa, entraram na arca. Se você quer, é com você. Enquanto cantamos, a decisão é sua. Em todo tempo, Sim, Senhor. em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Sim, Senhor. eu cantarei a bondade
que aceitaram Jesus, se batizaram, estão caminhando na igreja, mas por alguma razão você está inseguro. A situação e o conceito da sua insegurança é contigo. Mas se você está inseguro quanto à salvação, se você não tem essa firmeza, você fala assim: pastor, eu já me batizei, estou caminhando, mas eu estou inseguro quanto a isso. Deixa eu lhe dizer, esse é o momento. Também eu quero te convidar a vir na frente. Se você está inseguro, mas eu estou inseguro, passei por uma situação na vida, eu tive dúvida da graça, do favor de Deus quanto à minha vida. Também quero orar por você, mas você também precisa sair do seu lugar e vir aqui, enquanto nós vamos declarar que Ele é. És fiel em todo o tempo, Sim, Senhor. em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Fiel, Senhor, és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, em todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Nem eu também. Ninguém é digno. É tão somente graça, favor e merecido. Ninguém é digno. Nós somos dignos. Uma irmã pode vir aqui, por favor. É graça. É graça. É graça. É graça. Nós merecemos a sentença. Nós merecemos ser. Mas a graça do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos por conta das suas muitas misericórdias. Pai querido, no nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Senhor, essas duas vidas preciosas. Que a Tua palavra nos ensina que o sangue que derramaste naquela cruz não fez distinção, não fez acepção de quem quer que seja. É o Teu favor por cada um, por cada pessoa. E nós entendemos, Senhor, e assim como nós, elas também, Senhor, essa noite, possam ser lavadas por esse sangue dos seus pecados, serem redimidas, restauradas, para que elas possam receber um novo nome. E em nome de Jesus te peço, Senhor, que sejam escritos agora o nome delas no livro da vida, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, queridos.